Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao Diálogos com Ciência Podcast. Eu sou o professor João Henrique e estamos aqui mais uma semana, o nosso terceiro episódio, e hoje a gente vai falar sobre a importância da leitura. Fica aí. Bom, para quem já me conhece, para quem acompanha o Diálogos com Ciência no Instagram ou para quem acompanha o canal do Diálogos com Ciência no YouTube, não é nenhuma surpresa eu falar sobre leitura, eu mostrar, que eu sou um leitor voraz, que eu gosto bastante de livros, que eu gosto do livro físico, inclusive, eu gosto da experiência de abrir o livro, tirar o plástico, do livro novo, abrir o livro, sentir o cheirinho das folhas, enfim. Eu gosto da leitura, gosto do hábito de ler, eu gosto de ter essa experiência literária, mas eu acredito, na importância da leitura para além de tudo isso, e é isso que eu vou compartilhar agora com vocês. Quando a gente fala, quando as pessoas geralmente comentam que ler abre portas, que ler faz com que você desenvolva um pensamento criativo muito maior, eu acho que esse abrir portas, ele vai muito além. Não significa necessariamente, de você estar abrindo uma porta, uma melhoria de algo que seja estrutural ou físico, enfim. Quando as pessoas falam que ler abre portas, significa ou traz muito mais a figura de linguagem, no sentido de que a leitura ela vai lhe dar asas, ela vai dar asas para a nossa imaginação, para que a gente consiga criar e construir cenários, para que a gente consiga imaginar personagens, para que a gente consiga construir coisas, horizontes que vão muito além do nosso contexto, realidade atual e de onde a gente está no momento, do local. A leitura, ela amplia e melhora muito do que a gente vivencia, Por exemplo, o nosso vocabulário, ele é muito melhorado, ele é muito ampliado a partir da leitura. Ela também possibilita que a gente estimule, novos insights, novos pensamentos, a gente consegue ter uma criatividade mais aguçada, a gente consegue criar novos projetos, a gente ler amplia o nosso repertório. A gente vai tendo referências, a gente vai criando argumentos. Ao ler, nós vamos construindo repertórios, nós vamos construindo as nossas memórias. A leitura, ela desenvolve a autonomia e a compreensão da nossa realidade, da nossa visão de mundo. E ela melhora o nosso foco, uma coisa que é tão necessária, nos dias de hoje. Além disso, a leitura ela ajuda, na nossa compreensão dos textos e dos contextos. Então, ler é muito importante. Ler faz com que a gente desenvolva diversas técnicas, diversas habilidades, diversos conhecimentos. E leitura é um hábito, a gente precisa saber disso. Não dá para você dizer que eu não gosto de ler, eu isso, eu aquilo. Na verdade, eu fico muito triste que a geração atual ela tenha desenvolvido um imediatismo muito voraz, sabe? As pessoas elas ficam nas redes sociais virtuais, elas ficam expostas a um imediatismo, a uma leitura e uma compreensão muito rasa e não aprofundada, e aí isso faz com que a gente vá simplificando ao máximo os nossos textos, os nossos tempos de leitura, e isso faz também, com que a gente não tenha tanta disposição a ler grandes textos, que são chamados textões, por exemplo. É um textão do Facebook, uma legenda enorme e tal, e as pessoas terminam não lendo. E qual o problema com isso? Isso facilita, numa visão mais negativa, isso facilita a criação de clickbaits, por exemplo, que são aqueles títulos ou aquelas chamadas, aquelas manchetes que fazem com que a gente tenda a entender algo, e quando você vai ler a notícia completa, a informação completa, não foi bem daquele jeito, mas é quase como se fosse um texto muito chamativo apenas para que aquela página, aquele site, aquela rede social, ela ganhe likes, curtidas, engajamento, enfim, que ela monetize
a falta de informação das pessoas. Termina criando também, né, de uma forma a criar um ambiente muito fértil para as fake news. As pessoas, elas terminam sendo levadas por essas matérias que são altamente chamativas, elas não desenvolvem um pensamento crítico, elas não desenvolvem habilidades, né, para saber o que é real do que é fake, e aí as fake news, elas vão criando, né, um espaço ali muito propício para ser compartilhada. As pessoas não vão lendo tudo na íntegra, não vão entendendo o que é que está sendo falado, o que está sendo exposto naquele local ali, vão compartilhando, vão gerando maior engajamento para as fake news, e aí a gente vai desenvolvendo, né, uma bola de neve enorme que se volta contra nós mesmos. Ler vai te qualificar, vai te reposicionar, vai criar em você um despertar de pensamentos, um raciocínio analítico muito maior. Então eu sou uma pessoa que sempre vai valorizar bastante a leitura. E como eu disse, né, anteriormente, eu não acredito muito nessa questão do eu não gosto de ler, porque a leitura é um hábito. Você cria esse hábito da leitura. Então eu acredito que, na verdade, você só não encontrou ainda um tipo ou um gênero de leitura que prendeu a sua atenção. Eu fico um pouco triste por isso, porque se a gente for ver algumas pesquisas, né, por exemplo, em 2015 saiu uma pesquisa Hábitos de Mídia, e aí num ranking de 30 países em relação à leitura, o Brasil ocupava a 27ª posição. Ou seja, a gente estava quase numa última posição ali em questão de leitura, porque a preferência do brasileiro era televisão, rádio e internet. Hoje em dia eu acho que só inverteu a posição, no sentido de que a internet se transformou ou pegou o primeiro lugar, né, na preferência, e aí logo em seguida televisão, rádio, mas a leitura continua ficando aí em uma colocação próxima da última, né, na preferência das pessoas, infelizmente. Isso eu digo porque recentemente, em 2020, saiu também uma outra pesquisa, essa desenvolvida pelo Instituto ProLivro, que mostrou que o brasileiro lê em média 2,5 livros, 2,43, né, livros por ano. Isso é muito pouco, né? Isso é muito baixo. Quando a gente vai observar outros países, como por exemplo a França, que nem foi o primeiro colocado, mas o número de franceses, o número de livros lidos pelos franceses no ano é cerca de 21 livros. Então você compara na França 21 livros lidos por ano e aqui no Brasil 2,5 livros. Então é muito pouco, é muito baixo. Há algumas pesquisas com estimativas dizendo que o Brasil vai levar em torno de 260 anos para poder atingir um nível de leitura que seja satisfatório, algo perto do topo, né, de leitores ou um nível educacional de países que sejam desenvolvidos. Isso é muito tempo, sabe? Isso fez com que a gente, por exemplo, quando a gente vai olhar os últimos 4 anos, né, o Brasil perdeu bastante o número de leitores. De 2015 para 2019, segundo a Agência Brasil, numa pesquisa que foi divulgada do Retratos da Leitura no Brasil, o Brasil perdeu 4,6 milhões de leitores. E aí o que foi que a gente conseguiu ver, né, a partir dessa realidade? Várias editoras, o mercado editorial como um todo saiu fechando diversas livrarias, fechando diversas editoras, porque infelizmente a gente não tem leitores suficientes para poder atender uma demanda que seja satisfatória. Então, como eu disse, como a leitura é um hábito, basta que você encontre um tipo, basta que você encontre um gênero literário, para que aí você vá desenvolvendo esse gosto. Por exemplo, vale tudo dentro desse cenário das leituras. Jornais que você goste, que você crie esse hábito, desperte esse hábito. Revistas, independente de qual seja o tipo, né, da revista. Os blogs, os sites, artigo científico, artigo de opinião, livros, sejam eles em versão e-book, né, em PDF, ou livros físicos mesmo. Revista em quadrinho também é um tipo de leitura, também faz com que a gente vá desenvolvendo e criando o nosso repertório. Inclusive, eu achei muito legal que recentemente o mercado editorial brasileiro trouxe algumas releituras de clássicos da literatura em quadrinhos. Isso é bom porque facilita e amplia, né, para que as pessoas tenham mais acesso a esse tipo de gênero literário. Enfim, mangás,
outros tipos de leitura, de contato que a gente tenha com a literatura. Isso é muito interessante, que a gente vá desenvolvendo, que a gente encontre, né, o que faz a gente despertar esse gosto pela leitura. Ler, de fato, vai mudar a nossa vida, vai mudar a nossa compreensão de mundo, ampliar o nosso repertório, fazer com que a gente consiga debater sobre diversos temas, diversos assuntos, fazer com que a gente consiga chamar atenção para o que a gente está querendo falar, para o que a gente está querendo expor. Isso melhora no nível pessoal, no nível social, no nível profissional. Então é muito interessante. E já que a leitura é um hábito, eu convido vocês. Vamos começar um novo hábito hoje? Abraços para todos, fiquem todos muito bem e até a próxima semana com mais um episódio do Diálogos Consciência Podcast. Se você gostou desse episódio, não saia sem antes deixar o seu like e compartilhar para algum amigo, para que ele também possa conhecer o Diálogos Consciência e a gente vá ampliando a nossa divulgação científica. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau e até o próximo episódio do Diálogos Consciência Podcast.